O mundo dos mangás é um lugar fantástico, cheio de grandes histórias, com grandes aventuras, personagens extremamente marcantes, lutas de tirar o fôlego, conflitos de se emocionar lendo, amores apaixonantes. Mas ao mesmo tempo é um mundo sombrio, onde os autores precisam trabalhar por incontáveis horas, dedicando sua vida inteira para um trabalho que pode nem resultar em algo tão positivo. A vida dos mangakas não é nem um pouco fácil, e quando você tenta a sorte no palco mais popular dessa forma de mídia, existe uma grande chance de até o criador mais promissor se encontrar num beco sem saída, sem o tempo suficiente para poder terminar a história que havia começado. Anteriormente já falamos sobre alguns mangás que não duraram o suficiente na Shonen Jump, mas infelizmente ou felizmente eles não foram os únicos casos, e essa é uma história muito longa e com vários capítulos. Então hoje pela primeira vez retornaremos em um tema passado, um capítulo adicional para essa saga, sobre mais uma história que tentou ser diferente de alguma forma num período recheado de obras famosas, que não cativou o suficiente, mas ainda conseguiu se tornar memorável de uma maneira bem inesperada, mesmo nos seus últimos momentos. Eu sou o Jenda e sejam bem-vindos novamente aos Contos Perdidos. A Shonen Jump é uma revista de antologias, então no lugar de se comprar uma revista de uma série em específico, ela é formada por uma boa dezena delas, normalmente tentando variar os seus temas para conseguir um público bem diverso. E com isso, sempre que uma história acaba, outra é encomendada para cobrir aquela lacuna, e às vezes um bom passaporte para essa vaga são as competições de one-shots. One-shots se tratam de obras de mangás fechadas em apenas um único volume, e de costume são uma boa maneira para um iniciante fazer o seu nome. Alguns grandes mangakas em seus períodos iniciais buscaram resultados positivos em competições assim, como o caso de Araki de JoJo, que começou numa competição do Osamu Tezuka com o seu mangá hoje perdido, The Bottom. E em uma dessas competições, mais especificamente na 14ª Gold Future Cup, publicada na Weekly Shonen Jump, o vencedor dela foi Yuki Kawaguchi com Red Hood. Chapeuzinho Vermelho, e a história dela era bem isso, uma reimaginação desse conto clássico com um toquezinho de horror e ação. Um garoto tentando ajudar uma caçadora de capuz vermelho em sua batalha contra um lobisomem que estava atacando seu pequeno vilarejo. Uma boa premissa que conquistou pessoas o suficiente para garantir a sua publicação. Assim, depois de ser retrabalhada um pouco, em 28 de junho de 2021, começava a ser publicada simultaneamente no Japão e nos Estados Unidos, Hunters Guild Red Hood. O enredo do mangá começa de maneira extremamente similar ao one shot. Um pequeno vilarejo no meio do nada está sendo aterrorizado por um lobisomem. Velo, um garoto órfão que perdeu sua família por um lobo e foi adotado pelo prefeito, se voluntaria à luta, apenas para ser zoado e ser surpreendido pelo seu pai adotivo, o prefeito da cidade, dizendo que já contratou um caçador da guilda de caçadores para resolver o problema. O preço foi barato também, apenas teve que vender sua casa e todas as suas ovelhas. Quando a caçadora chega, entretanto, vemos que ela é uma pequena menina com um capuz vermelho. Green é o seu nome. Com dúvidas sobre as suas habilidades, o prefeito manda Velon mostrar a região para Green. Os dois não se dão muito bem. Velon entende o mundo de uma maneira maniqueísta, dividido entre o bem e o mal, e questionando alguém cobrar tão caro para salvar vidas, enquanto Green é fria e tenta enxergar o lado cinza de uma situação. E no fim do dia, caçar lobisomens é algo que deveria ser bem remunerado. Assim, com suas diferenças, eles se encontram com o lobisomem, enfrentam a fera, Velon conhece assim o lado mais sombrio do mundo e acaba meio que sem querer entrando numa batalha cruel e sem nenhum fim à vista. O primeiro capítulo tem suas qualidades, algumas discussões entre os personagens são interessantes, como a ideia de lobisomens serem pessoas que simplesmente de uma hora para outra sentem a necessidade de comer gente, assim completando sua transformação, mas não quer dizer que eles são monstros do mal, afinal é a única forma de alimento possíveis para eles, já que toda outra forma de comida tem gosto de terra, como um Tokyo Ghoul. E a comparação é curiosa quando o Green comenta sobre a alimentação das pessoas com outros animais. A arte também é muito bonita. Kawaguchi consegue colocar muitas texturas em roupas, nas ambientações e nos pelos, e o seu character design é fantástico.
Green foi amaldiçoada por uma bruxa, por isso sua aparência infantil, mas uma vez por dia, por 3 horas, ela pode revelar sua forma verdadeira, e espero que você goste de desenhos sobre mulheres musculosas, porque Yuki adora desenhar elas, e mais pra frente vamos ter uma dose dupla disso. O nome dela, Green, vindo dos contos dos irmãos Green, fecha muito bem a criação desse mundo, cercado de referências a esses contos, como a batalha final, onde um machado abre o lobo para tirar a Chapeuzinho Vermelho de dentro dele. Mas a melhor coisa desse capítulo, de longe, é o lobisomem. O design do monstro é sensacional, com uma aparência, movimentação e expressões quase de desenhos infantis, mas que se distorcem de maneiras impossíveis para um choque de horror que esse capítulo não pega muito leve. A luta contra a criatura também é muito interessante, com Velo sendo fraco, porém inteligente protagonista, e Green armada com centenas de armas diferentes dos caçadores. É um bom começo e que é coroado por um excelente cliffhanger para sua continuidade, mas que é muito mal aproveitado. Eu foquei muito no capítulo 1, porque os outros perdem muita força muito rápido. Um protagonista iniciante no mundo, mas motivado pela perda de sua figura paterna, e uma mestre para guiá-lo nesse novo universo, mas sem motivo nenhum para fazer isso, Velo recusa entrar na guilda, porque se ele for, quem vai cuidar da sua vila? Então nesse capítulo temos mais 2 lobisomens para eles enfrentarem, irmãos que querem tomar aquele território como seu, e daí temos quase um replay do primeiro capítulo, Green lidando com força, Velo usando seus dotes para encontrar o outro irmão, novamente designs legais e outra luta ganha. É ok, mas é desnecessária a ponto de tirar todo o gás, e a derrota dos dois vai salvar a vila para sempre? É muito besta, então para resolver esse problema, do nada no terceiro capítulo aparece um lobisomem gigante junto de uma bruxa, Cinderela, que destroem a vila, e agora no terceiro capítulo, nosso protagonista tem sua motivação para entrar na guilda. De novo. E para piorar ainda mais o ritmo dessa caçada, para entrar no grupo, Velo precisa de um arco de treinamento em uma viagem de barco com outra professora marombada, e aqui tudo de interessante na obra desaparece por completo. Velo, além de sua inteligência, é um protagonista qualquer, o treinamento é inexistente, quase não é mostrado nas páginas, o que é estranho para algo que é hypado como impossível. Dezenas de personagens, com designs interessantes pelo menos, são apresentados, mas rushados ao infinito, com um deles recebendo um backstory absolutamente qualquer coisa e do nada. E a pior parte, passamos todo o restante do mangá sem nenhum lobisomem ou qualquer criatura mítica, já que depois de conhecermos uma lagosta com um canhão nas costas, todo esse arco de treino se passa em um barco nada mágico. É basicamente jogar fora tudo de criativo que você tinha pra mostrar, e os capítulos da prova de admissão são super irritantes, com um jogo de pega ladrão que passa páginas e mais páginas explicando os planos infalíveis do Velo, mas sem o carisma do Cebolinha. E a arte do Yuki continua muito boa quando os personagens estão estáticos, mas nas lutas se perde muito, com uma bagunça que é quase impossível de ser seguida, e é assustador como algo tão promissor foi de 100 a 1 em tão pouco tempo. Não existe explicação alguma para isso. Ou talvez exista uma meio fora da caixa. Começamos tudo isso aqui com uma versão mais sombria da Chapeuzinho Vermelho, com algumas ideias legais, depois repetimos a dose, preparando alguma coisa para o futuro, e terminamos no mangá shonen qualquer coisa sem futuro algum na revista. E sabendo disso, o autor não perdeu tempo e preparou tudo para um final de cair o queixo. No final do primeiro volume do mangá, é revelado que a bruxa e o lobo gigante estão na presença do prefeito, que havia sido comido pelo lobo no começo, mas que aparentemente está vivo. Mas o que chama mais atenção ainda é o diálogo, com os personagens conversando sobre por que ele criou aquela dupla de irmãos lobo no capítulo 2. Era uma ideia idiota e só gastou páginas. Uma quebra da quarta parede bem estranha e super do nada, mas era a preparação para o último volume, onde após eles ganharem sua licença de caçadores, Velo é surpreendido pela presença do prefeito, que o teleporta para a sala do primeiro Capuz Vermelho, que é o responsável por
por escrever a história do mundo. A verdade aqui é que o universo desse mangá é de fato um livro que caiu na Terra, onde para entreter uma forma de vida maior, os deuses chamados de leitores, histórias cada vez mais criativas, emocionantes e épicas deveriam ser escritas. Concept arts dos monstros, ideias dos lobisomens, até mesmo qual é a causa dos lobisomens. Eles tentaram escrever várias e também tentaram várias formas de como encerrar essa história, mas se a solução não for maneira o bastante, os leitores não vão ligar para ela. E quando os leitores não ligam para uma história, ela acaba antes do planejado. Assim, de alguma forma, eles buscam deixar o mundo legal para quem os observa. E se os lobos fossem uma doença e precisamos de vacina para curá-los? Isso é bom bastante? O prefeito, por outro lado, não gosta disso, revelado como Gepeto. Ele não quer mais continuar nessa palhaçada, está fazendo tudo aquilo para acabar de uma vez com aquele mundo. Em outras palavras, ele quer que a história apenas pare. Sem precisar criar um arco final do nada, sem tentar correr para chegar em alguma luta climática, ele só quer um fim. E vemos isso claramente quando ele apaga o lobo gigante, que provavelmente seria um vilão do futuro do mangá, que não acontece. Velo, nesse caso, seria o Pinóquio criado por Gepeto desde o início para ser o protagonista dessa história, tendo um arco de origem, um arco de treino, onde ele conhece um monte de personagens com designs legais que poderiam ter os próprios backstories, e um objetivo heróico para que os leitores simpatizem. Tudo isso um grande setup para um mangá. Todos fantoches dos leitores. É um final mas tão metalinguístico que é assustador, com até mesmo uma página descrevendo como os mangás da Shonen Jump buscam escrever suas histórias, e começam até a brotar questões na sua cabeça. Será que o capítulo 2 foi planejado ou foi um pedido do editor do mangá para tentar vender mais a ideia? Será que essa chuva de personagens nada com nada num arco de treino foi uma tentativa de te fisgar fazendo genérico? É uma visão muito interessante do autor sobre como é escrever na revista, que eu duvido muito que tenha sido planejado como a real conclusão da história, mas isso iria significar que no twist do capítulo 3, o autor já sabia do possível fim do mangá, o que confunde tudo ainda mais. E mesmo nessa confusão incrível sobre a quarta parede, Velo transforma o livro em um rifle, atira no prefeito, realizando o seu único desejo final, para que a história não tenha um fim algum, para que ela simplesmente pare com um cliffhanger para um futuro que os leitores jamais verão. Hunter's Guild Red Hood não é um bom mangá. Tirando seu capítulo inicial e algumas premissas de outros e até alguns pontos da arte, tudo nele é totalmente dispensável, eu não recomendaria a ninguém, mas esse final é tão genial de uma maneira louca que eu não consigo fazer qualquer outra coisa senão admirar a ousadia de Yuki Kawaguchi. Alguns podem reclamar desse final ter vindo super do nada, mas a execução dessa ideia maluca foi estranhamente bem feita, e é legal ter participado dessa sessão terapêutica do autor, que praticamente grita que fazer mangás não é fácil, escrever para uma revista grande ainda mais. Kawaguchi tem outros trabalhos menores produzidos e é considerado um futuro talento dessa arte. Eu espero que ele consiga outra chance no futuro, para escrever uma trama do início ao fim, que consiga emocionar, alegrar, entristecer e, o mais importante, não decepcionar os deuses supremos que são os leitores, já que devido à ira destes seres celestiais, um mangá super mais ou menos, que tentou brincar com temas de histórias clássicas, teve que parar antes da hora, mas se tornou marcante de um jeito muito maluco. Se o mangá tivesse seguido, ele iria melhorar. Existe uma outra linha do tempo que esse mangá era brilhante. Bem, isso jamais saberemos. Afinal, Hunter's Guild Red Hood, mais um pro capítulo de mangás cancelados, hoje não é nada mais do que um conto perdido.